Olá, hoje nossa análise foca no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. É um texto, assim, bem denso, né? Com certeza. Começa com uma promessa forte de Jesus e logo nos leva a um momento ãh, de tirar o fôlego. Sim, é verdade. Após prometer que alguns ali veriam o reino de Deus chegar com poder, Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Monte Alto. É a transfiguração. Exatamente. Ali acontece a transfiguração. As roupas dele ficam de um branco inexplicável e Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Uma cena carregada de significado, né? Muito, unindo Jesus à lei, com Moisés, e aos profetas, com Elias. Isso. É impressionante. Pedro fica tão impactado e com medo, o texto frisa que quer construir umas tendas ali, sabe? Uma reação bem humana, né? Diante do extraordinário. Totalmente. Mas aí vem a nuvem e a voz divina. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Uma confirmação celestial direta. Um momento ápice, sem dúvida. Mas o que me chama a atenção é o contraste, essa glória toda e, logo depois, a dificuldade dos discípulos em entender coisas assim básicas. Exatamente. Descendo do monte, Jesus pede sigilo até a ressurreição, um conceito que eles ainda, não captavam direito. Eles ficam discutindo entre si, né, sobre Elias Sim, discutem sobre Elias e Jesus confirma que ele já veio, se referindo a João Batista, né? E que foi rejeitado e morto. e faz um paralelo com ele mesmo. Isso, assim como o Filho do Homem, título que Jesus usava para si, falando da sua missão e destino, também sofreria. A glória divina não anula a realidade do sofrimento que viria. E falando em realidade terrena, a descida do monte é um choque. Encontram os outros discípulos numa confusão danada. Uhum. Tentando expulsar um espírito de um menino e não conseguindo. O pai descreve uma situação terrível com o espírito tentando destruir o filho. O apelo dele é muito. Muito humano. Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Uma mistura de esperança e dúvida, né? E a resposta de Jesus é um desafio direto à fé. É, se podes. Tudo é possível àquele que crê. Bem forte. E isso leva àquela exclamação tão conhecida do pai: Creio, ajuda-me na minha incredulidade, que retrato honesto da nossa própria luta com a fé, né? Nossa, demais. E Jesus então cura o menino. Mas fica a pergunta. Por que os discípulos falharam? Jesus explica depois, em particular, que essa espécie só sai com oração. Talvez estivessem confiando demais na própria autoridade, sabe? Esquecendo a dependência total de Deus. Faz sentido? E isso nos leva diretamente a outro tipo de luta interna deles. Pois é. Logo depois, Jesus tenta de novo explicar sobre sua morte e ressurreição. E eles continuam sem entender. E com medo de perguntar. E no caminho a discussão era quem seria o maior entre eles. Que ironia, né? Depois de tudo que viram e ouviram. Total. E a resposta de Jesus é revolucionária. Ele senta, chama os 12 e ensina. Aquilo de quem quiser ser o primeiro deverá ser o último e servo de todos. Exato. E usa uma criança como exemplo de quem devemos acolher. Isso inverte completamente a lógica de poder e status do mundo. A verdadeira grandeza está no serviço humilde. Essa inversão de valores continua, né? Quando João conta que proibiram alguém de usar o nome de Jesus para expulsar demônios só porque não era do grupo. Sim. E Jesus corrige na hora. Não o proíbam. Quem não é contra nós está a nosso favor. Uma visão bem mais ampla do reino, muito mais inclusiva. Bem diferente da mentalidade de panelinha, né? Com certeza. E o capítulo termina com advertências muito sérias. Jesus usa imagens fortes, tipo cortar a mão, o pé, arrancar o olho, para falar sobre evitar o pecado a todo custo. É uma linguagem chocante. Sim, hiperbólica, para mostrar a radicalidade necessária para evitar a condenação, o fogo que não se apaga, especialmente o pecado de fazer os pequeninos, os mais vulneráveis na fé, tropeçarem. E aquela metáfora final do sal. Tenham sal em vocês mesmos e estejam em paz uns com os outros. O que isso quer dizer exatamente? Olha, o sal tinha múltiplas funções: preservar, dar sabor, purificar. Aqui parece indicar a necessidade de manter a integridade da fé, sabe? Ter uma influência positiva e purificadora no mundo. E a parte de ter sal em vocês mesmos? É, essa qualidade interior, essa integridade, é o que possibilita a paz mútua dentro da comunidade.
Sem essa essência, essa pureza de propósito, a convivência pacífica fica difícil. Entendi, faz sentido. O capítulo 9 realmente nos joga entre o céu e a terra, né? Entre a glória divina e a fragilidade humana. Uhum. Entre a fé que move montanhas e a incredulidade que pede ajuda. Mostra a paciência de Jesus e a natureza radicalmente diferente do seu reino. Exato. Revela um Deus que se manifesta em poder, mas também um caminho de discipulado que exige fé profunda, humildade radical e uma vigilância constante contra o pecado e as disputas por status. Fica o pensamento, né? Será que a nossa busca hoje por reconhecimento e influência não seria uma versão moderna daquela discussão sobre quem é o maior? Uma ótima reflexão. E como podemos hoje viver concretamente esse chamado para sermos sal, íntegros, pacificadores e servos uns dos outros? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima análise.